A revelação de Armin atingiu o grupo como uma onda colossal. O silêncio que se seguiu foi quebrado por sussurros incrédulos, olhares chocados e uma faísca de uma nova esperança. A morte púrpura, Jean murmurou, ainda processando a imagem no livro. Mais antiga que os titãs? Isso é insano. Mas faz sentido, Randy exclamou, seus óculos escorregando pelo nariz enquanto ela se inclinava sobre o livro, os olhos brilhando com a emoção da descoberta. Pensem bem. Os titãs apareceram do nada, com um poder que desafiava a compreensão. E se não fosse, do nada? E se fosse a reemergência de um poder primordial que, de alguma forma, foi contido ou adormecido? Mikasa, sempre prática, questionou. Uma profecia viking. Como podemos ter certeza de que é real? E se for apenas uma lenda, um mito? É precisamente por isso que precisamos de mais informações, Armin respondeu, sua voz assumindo a firmeza de um líder. Se a profecia menciona Ragnarok e uma criatura que existe desde antes dos titãs, isso transcende a história de Ymir. Poderíamos estar lidando com um poder que opera em uma escala completamente diferente. Raina, com um olhar sombrio, acrescentou. Os Eldianos sempre foram obcecados com a história de Ymir, com a maldição dos titãs. Mas e se a verdadeira história for muito, muito mais antiga? E se a morte púrpura for a chave para desvendar a origem real de todo esse inferno? A ideia de uma criatura alfa, implicando a existência de subespécies ou de uma hierarquia entre elas, ressoou com Anne. Se existe um alfa, significa que há uma ordem. E se essa ordem foi quebrada pelo surgimento dos titãs? A morte púrpura teria, então, um motivo para agir. Foi então que Armin revelou sua próxima ideia, baseada em suas pesquisas iniciais no livro. A profecia é de origem nórdica, mas há referências cruzadas, padrões que se repetem em outras mitologias. O conceito de uma criatura colossal das profundezas, ligada a um evento cataclísmico e de renascimento. Isso ecoa em lendas mais antigas. Lendas da Grécia Antiga. Randy bateu na coxa. Grécia. Claro! Os mitos gregos são repletos de monstros marinhos colossais, de deuses primordiais que moldaram o mundo. Se a morte púrpura é uma criatura mais antiga que os próprios titãs, a Grécia é um excelente ponto de partida para encontrar informações sobre seres de poder primordial. A viagem parecia insana, mas a alternativa era a aniquilação global. Decidiram que, enquanto Eren preparava o estrondo, eles buscariam conhecimento. Seria uma corrida contra o tempo, uma missão desesperada para entender o verdadeiro significado do Ragnarok. A jornada foi árdua, realizada em segredo, evitando as patrulhas marlianas e as atenções indesejadas. Com a ajuda de Randy e sua rede de contatos, conseguiram chegar às ruínas da antiga Grécia. Armin, com o livro Viking em mãos, mergulhou nos arquivos, nas ruínas de templos e bibliotecas empoeiradas, buscando qualquer menção a criaturas que se assemelhassem à morte púrpura. Dias se transformaram em semanas. O grupo, inicialmente cético, começou a se maravilhar com a paixão incansável de Armin. Ele encontrava hieróglifos, textos fragmentados e inscrições que, embora não mencionassem a morte púrpura pelo nome, descreviam seres de proporções inimagináveis, guardiões dos oceanos, entidades que mantinham a ordem e o equilíbrio da Terra, em tempos primordiais. Finalmente, em um templo em ruínas dedicado a uma divindade marinha esquecida, Armin fez uma descoberta monumental. Uma série de afrescos e inscrições que narravam a ascensão de criaturas colossais das profundezas, responsáveis por podar a vida que se tornava desequilibrada. Um desses seres, em particular, era retratado com características idênticas às da morte púrpura, escamas violeta, tentáculos faciais e a ausência de asas, mas com a capacidade de criar maremotos devastadores. Ele era o Alfa, Armin revelou ao grupo, o rosto sujo de poeira e exausto, mas com um brilho de triunfo nos olhos. Havia outros subespécies, mas este era o ápice.
O único Alfa. A ordem da Terra e o equilíbrio não podiam coexistir com mais de um Alfa dominante. Ele mostrou-lhes as traduções de suas descobertas. A morte púrpura não só existiu antes dos titãs e das muralhas, mas foi ele quem pacificou os gigantes antigos, os titãs primordiais, que ameaçavam desestabilizar o mundo. Ele os derrotou, os subjugou, e os forçou ao sono profundo. Um silêncio chocado caiu sobre o grupo. Então, ele matou os titãs originais? Mikasa perguntou, a voz quase um sussurro. Não os matou, no sentido de aniquilá-los completamente, mas os neutralizou, os colocou em um estado de dormência profunda. Armin explicou, apontando para uma imagem que mostrava a morte púrpura mergulhando nas profundezas com os titãs primordiais. Ele é maior até mesmo que o titã fundador. Seu poder transcende o de Ymir. Randy bateu palmas, o entusiasmo superando o choque. Isso muda tudo. O estrondo não é apenas o despertar dos titãs, mas pode ser o gatilho para o despertar do Alfa. Se a morte púrpura é o guardião do equilíbrio, então Eren, ao usar o estrondo de forma desequilibrada, pode estar invocando o Alfa para restaurar essa ordem. O grupo percebeu a dimensão da descoberta. Eren não era o arauto do fim, mas talvez, involuntariamente, o convocador de um poder ainda maior, um poder que poderia não destruir, mas restaurar a ordem de uma forma inimaginável. O Ragnarok, como na profecia nórdica, poderia ser o fim de uma era para o início de outra, purificada pela morte púrpura.